E aí galera, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Victor e a gente vai aqui para a nossa segunda aula de Geometria Analítica, onde as coisas começam a ficar importantes, certo? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos para o nosso primeiro tópico, que vai ser representação de vetores no plano cartesiano. Bom, para quem ainda não estudou, eu indico que estude um pouco sobre o plano cartesiano para ter uma ideia melhor do que eu estou falando, certo? Mas basicamente vai ser o seguinte, a gente vai ter um vetor V, né, sempre representado pela letra maiúscula, com uma setinha em cima, e onde ele vai dar duas coordenadas. Sempre vai dar o nosso eixo X e o nosso eixo Y, certo? A gente sempre lê dessa ordem, né? O primeiro é o X e o segundo é o Y. Bom, para representar ele aqui no plano, é bastante simples. A gente vai ver aqui, ó, aqui é o nosso eixo X e aqui é o nosso eixo Y. Então a gente vai contar, né? Duas casas no eixo X, uma, duas, então o nosso eixo X vai andar até aqui e três para cima, né, no eixo Y. Opa, perdão, a gente vai andar uma, duas no eixo X e três no eixo Y. Uma, duas, três. Então a gente vai andar até aqui. E aí a gente vai traçar uma reta até as duas se encontrarem, né? Então a gente vai andar três casinhas aqui no eixo X, quando for 2, né? E vai andar aqui duas casinhas no eixo Y. Então a reta se encontra aqui, formando um triângulo. A gente também pode falar que essas são coordenadas retangulares, né? Porque sempre vai formar um retângulo. Ou quando o eixo X, né, por exemplo, foi igual a 2 e o eixo X foi igual a 2 e o eixo Y foi igual a 2 também, a gente vai formar um quadrado. E aí, esse vetor, ele sempre vai partir do ponto zero até esse ponto de encontro aqui, né? Então, a gente vai traçar um vetor aqui, ó. E esse aqui vai ser a representação do nosso vetor V no plano cartesiano. Muito simples, né? Bom, gente, uma outra forma da gente escrever esse vetor é dessa seguinte forma. A gente tem um vetor 1, né? Que ele é igual a 3i mais 2j. Ou seja, i a gente pode ler como se fosse essa coordenada x aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa do que a gente falar que ele vai andar 3 no i, né? Então ele vai andar 1, 2, 3, mais 2 no j. J é o nosso no eixo y aqui. Então a gente vai andar 1, 2 no j. Vamos representar esse vetor no plano? Então vai ficar dessa seguinte forma. Vou andar 3 aqui no i, né? 1, 2, 3 e 2 no j. Até bem aqui. Então a gente vai traçar aqui, né? Achar o ponto onde é essa reta, né? Esse ponto aqui é o 3, 2, porque ele anda 3 no x e 2 no y. E a gente vai traçar um vetor partindo aqui da origem até esse ponto. E esse aqui vai ser o nosso vetor V1. Simples também, não é? E tem uma outra forma de representar esse vetor que a gente não vai usar no canal, né? Que tem um autor que ele usa, que é a gente vai escrever uma letra minúscula em negrito. A gente vai falar que isso aqui é igual. A gente vai abrir isso aqui para indicar que é um vetor e vai dar as duas coordenadas, né? Mas como a gente não consegue nem escrever em papel e nem em quadro em negrito, essa forma aqui a gente não vai usar. Mas é só para mostrar mesmo que existe mais outra forma de representar esse vetor. Então, turma, a gente vai para a seguinte questão. Vai aparecer aí na tela para vocês, né? Dado o vetor V e U, determine o vetor resultante. Então, a gente vai ter aqui dois vetores, né? O vetor V e o vetor U. E a gente vai determinar outro vetor, que a gente vai chamar de vetor resultante, que é o nosso R. Ou seja, ele é o resultado da multiplicação duas vezes o vetor V mais o vetor U. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vai ficar duas vezes o vetor V. O que está dentro do V? É o 2 e o 3, não é verdade? Mais o vetor U. O vetor U aqui eu já posso colocar direto, né? Que é nosso 1 e o 2. Perdão. A gente vai fazer uma multiplicaçãozinha básica, né? Aqui o que está fora do colchete a gente multiplica com o que está dentro. Vai ficar igual a 4 e 6 mais o vetor U, que é 1 e 2. E a gente vai fazer soma de x com x, né? E de y com y. Que vai ficar o quê? 4 mais 1 é igual a 5. E 2 mais 6 é igual a 8.
E agora a gente tem aqui as novas coordenadas do vetor resultante, né? Que é 5 e 8. Bem tranquilo, não é verdade? Vamos fazer mais um? Então, turma, passei mais uma questão aqui para fixar, né? A gente aqui vai ter agora o vetor U, representado por 2i mais j, e o vetor V, representado por i mais j, certo? E a gente quer o vetor resultante, onde vai ser igual a U mais duas vezes o V. Então, bora substituir aqui, né? O meu U vai ser 2 e 1, né? Quando não tem nada, equivale a 1. Então, a gente vai colocar aqui 2 e 1. Mais duas vezes o vetor V, que é 1 em 1, né? As coordenadas 1 em 1. Duas vezes 1 em 1. Que nosso vetor resultante vai ser igual a, repete isso aqui, né? Porque não tem multiplicação, mais 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 também é 2. Então a nossa nova coordenada vai ser 2 e 2. Lembrando que aqui a gente vai somar x com x e y com y. Então o nosso novo vetor resultante vai ser igual a 2 mais 2, 4. E 1 mais 2 é igual a 3. Certo? Esse aqui vai ser o nosso vetor resultante. Para representar aqui no nosso plano, é a mesma coisa, né? Vou aumentar aqui o nosso eixo y, né? Só para dar para a gente representar ele aqui, que vai ser um 4. Então, bora colocar aqui. Esse aqui vai ser o nosso x, esse aqui é o nosso y. A gente vai andar 4 casinhas aqui no nosso y, no nosso x, né? Perdão. E a gente vai andar 3 no nosso y. Então, até aqui. E andar aqui também. E aqui a gente encontrou o nosso novo ponto. Lembrando que o vetor, ele parte da origem até o ponto. Opa, nossa, ficou totalmente errado, mas dá para entender que é reta, né? Então, esse aqui vai ser o nosso vetor resultante, né? Então, turma, agora a gente vai para o nosso segundo tópico, né? Representação de vetor no espaço. Bom, agora, em vez de a gente ter apenas duas dimensões, né? Que é a vertical e horizontal, agora a gente vai ter três, né? E a nossa nova dimensão, a gente vai chamar ela de eixo Z. Na verdade, a gente trocou, né? Que aqui era o eixo Y e aqui agora vai ser o eixo Z. Bom, aqui no eixo X, a gente também pode ler da seguinte forma, né? Que o nosso eixo X, Y e Z é a mesma coisa do que I, J e K. Né? O X continua sendo I, o Y continua sendo J, e agora a gente só tem um novo Z, e a gente vai chamar ele de K. Então, vou demarcar alguns vetores aqui, né? Aqui é 1, 2, 3, eu não coloquei os números, mas aqui é o nosso vetor 1, né? Vou chamar ele de I. E o nosso vetor I, ele vai ser o quê? Quais são as coordenadas dele, né? O nosso X vai ser igual a 1. O nosso Y a gente não tem, então ele vai ser igual a 0. E o nosso K a gente também não tem, então ele vai ser igual a 0 também, né? Bora colocar outro vetor aqui, no nosso eixo Y. Bora botar ele aqui no 2, por exemplo. O nosso Y, né? Nosso J, perdão. Nosso vetor J vai ser igual a... Quando ele é X, ele é igual a 0. Quando é igual a Y, ele andou 1 e 2, né? Então ele é igual a 2. E quando ele está no Z, ele é igual a 0. Bora demarcar aqui, ó, um vetor K no Z. Esse vetor K, só lembrando aqui, quando ele for X, ele é igual a 0. Quando ele for Y, ele é igual a 0. E quando ele for K, ele é igual a 1. Então a gente pode fazer, né, uma correlação aqui, ó. Nosso vetor I aqui vai ser sempre o X, o segundo é o nosso Y e o terceiro é o nosso Z, certo? Bom, turma, agora a gente tem um vetor aqui, né? Um vetor com as coordenadas 2, 1 e 2. Então vamos tentar representar ele aqui nesse espaço. Bom, no X ele vai andar 2, né? Então 1, 2, ele vai andar até mais ou menos aqui. Até aqui, exatamente, na verdade. No J, ele vai andar só 1. Então, ele vai andar até aqui. E no vetor K, no vetor Z, ele vai andar 2. Vai andar até aqui. Então, a gente vai fazer
Uma ligação aqui, ó. E esse vetor, ele sai da origem até aqui. Essa é a nossa representação do vetor V. A representação desse vetor aqui também é da mesma forma, né? Que é o nosso 1 aqui vai ser x, vai ser y e vai ser z. Então a gente vai andar uma casinha aqui no x, né? A gente vai andar até aqui, até esse ponto aqui. E no 2 no j. 1, 2. Então a gente vai andar até aqui. Vou fazer a ligaçãozinha aqui, né? Vai andar até aqui. E no K a gente vai andar 3, né? 1, 2, 3. Então a gente vai andar até aqui. Bora ligar. E a nossa representação do nosso vetor V vai ficar dessa seguinte forma. Então, turma, a gente vai calcular um vetor resultante, né, desses dois aí. A gente vai ter o vetor resultante menos V, menos 2 vezes U. Bora substituir aqui, né? O vetor resultante vai ser igual a, que é menos V, se menos, vezes menos 6, 4 e 1, menos 2 vezes o vetor U, né? Que é 3, 5 e menos 4. Certo? Menos vezes menos 6 vai dar 6. E o resto vai ficar tudo negativo, né? Menos 4 e menos 1. Menos 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. E 2 vezes menos 4 é igual a menos 8. E agora a gente vai fazer aquela mesma coisinha, né? X menos y, menos x menos x, y menos y e z menos z. A gente vai dar o seguinte resultado. 6 menos 6 é 0. Menos 4 menos 10 vai dar menos 14. E menos 1 menos 8 vai ser menos 8. Menos 8 vai dar mais 8. 8 menos 1 é igual a 7. Então, a gente tem que o nosso vetor resultante é igual a 0, menos 14 e 7, né? No eixo x a gente tem 0, no eixo y menos 14 e no nosso eixo z é igual a 7. Então, gente, vamos fazer uma questão aqui. Eu comentei na aula passada que para determinar, né, um vetor a gente usa AB. Então, a gente vai fazer a seguinte questão que vai aparecer na tela. Determine o vetor que sai do ponto A e chega no ponto B. Bom, para a gente determinar esse vetor, a gente vai fazer o vetor AB, né? E quem é AB? AB é B menos A. Vamos pegar a coordenada do vetor B, né? Então, nosso vetor AB vai ser o quê? 6, 6. E menos o vetor A, que é igual a 4, 3. Certo? Nosso vetor AB vai ser igual a 6 menos 4, a gente sabe que é 2. E 6 menos 3 é 3, né? Então, nosso vetor AB vai ser igual a 2, 3. Ah, Victor, e como é que representa isso, né? No plano cartesiano. Então, vamos lá representar, né? 5, 6. A gente vai ter aqui o ponto A, né? Vai ser o quê? 4, 3. 1, 2, 3, 4. E 3 no Y. Então, vai ser... Nosso ponto A vai ser mais ou menos aqui, né? 4 e 3. E a gente tem o ponto B, que é 6 e 6, né? 6 no Y e 6 no X. Ele vai ser até aqui. Vetor 6 e 6. E o nosso vetor AB vai ser 2 e 3. Então, a nossa distância daqui até aqui é o nosso vetor AB. Por quê? Porque ele vai andar 2 no X e vai andar aqui, ó, 3 no Y, né? 1, 2, 3 até o segundo ponto, que é o B. E é isso. E se a gente representar ele aqui no plano normal, ó, né? 1, 2, ele vai andar até aqui e 3 no Y. Então,
a gente tem aqui o vetor AB. Esses dois vetores aqui, ó, eles são iguais, certo? Eles são os mesmos vetores, só que eu estou dizendo que essa distância daqui até aqui é a mesma do que esse vetor aqui. E aí, turma, então a gente vai para a nossa última questão, né? Dados três vetores A, B e C, determine o vetor solicitado. Bom, aqui a gente vai começar resolvendo primeiro o BA, né? O nosso BA é A menos B. Quem é o nosso A? Menos 1 e 3. Menos o nosso vetor B. B é 2, nosso ponto B, perdão, 2 e 5. Nosso BA vai ser igual a menos 1 menos 2 é menos 3. 3 menos 5 é menos 2. Então, nosso vetor BA vai ser o eixo x igual a menos 3 e o y igual a menos 2. Vamos fazer agora o vetor CB, né? Nosso vetor CB vai ser B menos C, que é o quê? 2 e 5, menos 3 e menos 1. 2 menos 3, menos 1. 5 menos menos 1 é 6. Porque menos com menos é mais, 5 mais 1 é igual a 6. E agora a gente vai fazer, né? 3 vezes o vetor BA. Quem é o nosso vetor? Nosso vetor BA, né? É igual a as coordenadas menos 3 e menos 2, menos 4 vezes o vetor CB, que é menos 1 e 6. Fazendo aqui a distributiva, né? Distributiva vai ficar o quê? 3 vezes menos 3, menos 9. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 4 vezes menos 1, menos 4. E 4 vezes 24 vezes 6, perdão, 24. Agora é só resolver, né? Eixo x menos eixo x e y menos y. Vai dar o quê? Menos 9. Bora fazer esse joguinho de sinal aqui primeiro. Acabei de ver aqui, fica melhor. Menos 9, menos 6. Menos com menos vai dar mais 4. E a gente vai multiplicar lá também. Vai ficar o quê? Menos 24. Menos 9 mais 4 vai dar menos 5. Menos 6 mais menos 24, mais com menos vai continuar menos, menos 6 menos 24 é menos 30. Então, esse aqui é o nosso resultado desse vetor que eu pedi aqui, solicitado.